resposta é que você anseia. Milagre, o livramento está nele. Vem dele. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso nós aguardamos em ti. Não há outro além. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. És poderoso Deus. És poderoso Deus. És poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Esperamos por ti, Senhor. Na tua palavra virá a nós a luz. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Esperamos por ti. Glorificamos o teu nome. Tens liberdade neste lugar. Vamos aplaudindo bem forte para a glória de Deus. Amém? Salmo de número 34, nesta sexta-feira, da cura, da libertação, da resposta. A mesma fé do pastor Jair, quebrando correntes, tendo a certeza que o poder de Deus ele opera em nosso favor. Salmo de número 34, a partir do verso 4. Nós temos muito que aprender aqui da palavra de Deus, que diz assim: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então aqui já de cara, através do salmista Davi, nós temos uma direção de Deus para alcançar a vitória nessa sexta-feira, alcançar a resposta do mal, para alcançar o milagre. Qual que é? A primeira palavra que está aí nesse versículo 4, o termo buscar. Jesus diz que todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, ser-lhe-á aberta a porta. Quando você saiu da sua casa, você colocou um intuito no teu coração hoje, de vir buscar a Deus. E todo aquele que busca o Senhor é achado. Deus se deixa encontrar. E o salmista está dizendo aqui: busquei ao Senhor. Ele foi na direção certa. Tem muita gente, irmãos, que busca muita solução em muitos lugares. Às vezes busca ajuda em lugares que ela não vai encontrar. Ou às vezes ela fica com aquela falsa esperança, aquela falsa expectativa. Pedir ajuda a alguém, estou esperando. Que às vezes o tempo passa, às vezes a situação até piora, e o socorro não vem, a ajuda não vem. O próprio Davi, em algum dos salmos dele, não menosprezando o ser humano, para que você entenda isso, mas o próprio Davi, em alguns dos seus salmos, ele diz que a ajuda do homem para nós nada vale. O que o Davi, ele declarou que a ajuda do homem para nada vale, e ele aqui está dizendo que ele buscou diretamente ao Senhor. Existem situações na nossa vida que o homem não vai poder fazer nada. O máximo que alguém vai poder fazer, em alguns dos casos, é nos ouvir, concordar conosco, até nos ajudar em oração, mas resolver não vai. Quando aquela mulher foi buscar Jesus, ela tomou uma decisão: não vou
sair da minha casa hoje, mesmo fraca, mesmo correndo o risco de morrer no meio da rua pela vergonha, eu vou lá, vou tocar em Jesus, e se tão somente eu tocar nele, eu vou ser curada. Ela saiu com o intuito de busca, e ela alcançou. Quando nós saímos com esse intuito, a Bíblia diz que ela já havia passado na mão de muitos médicos e até desprendido de tudo que ela tinha. Ou seja, ela gastou foi muito médico, com certeza com medicamentos, não menosprezando a medicina dos dias atuais, mas o caso dela, para a medicina naquele tempo, era irreversível. Ela ia morrer, e ela tinha que morrer quieta, ela tinha que morrer isolada. Por quê? Porque se alguém soubesse que ela estava com fluxo de sangue, ela ia ser apedrejada até a morte. Então, quanto sigilo que essa mulher talvez não tenha pagado para alguém. Ó, estou te pagando para você não contar nada para ninguém que tem essa doença, tentando mascarar uma dor, tentando buscar um recurso, gastava, procurava e nada encontrava. E há casos na vida do ser humano que a medicina ela já não alcança, é os chamados impossíveis. A mudança do pensamento de alguém não depende da medicina, e não depende do homem, depende do Espírito Santo entrar ali e mudar o pensamento de alguém, não é verdade? Se a gente pudesse pagar para mudar o pensamento das pessoas, a gente pagaria conosco, não é verdade? A gente até buscaria até dar uma lutinha para arrumar o dinheiro para mudar a cabeça de alguém, a pessoa entender que é melhor andar com Jesus, que é melhor ela seguir, mas a gente não tem esse controle. Então Davi, ele trouxe uma declaração aqui que o próprio Jesus trouxe depois, a importância de você buscar diretamente na fonte, de buscar diretamente a Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tomou uma decisão: não adianta mais eu buscar os médicos, não adianta mais eu buscar o amparo das pessoas, agora eu tenho que ir na fonte. É o tudo ou nada. É aquele momento que você aposta todas as suas fichas, num termo popular. É hora ou vai ou racha. É hora do sim e é hora do amém para nós. Amém? Então Davi está dando uma direção aqui, ó. Busquei ao Senhor, e olha a certeza que ele traz. E ele me respondeu. O que o Senhor diz lá em Jeremias 29, 29:11. Vamos dar uma olhadinha? Marca aí Salmos. E vamos dar uma olhadinha no capítulo 29 de Jeremias. Está um pouquinho para frente, tá? Marca aí os Salmos. E vamos lá em Jeremias. Está logo para frente. Você está em Salmos? Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Jeremias fica do lado. Olha o que o profeta Jeremias declarou. Jeremias 29:11. Essa certeza que o Davi ele trouxe aqui é a mesma certeza que o Senhor Jesus também declarou: quem pede recebe, quem busca encontra, e quem bate será aberta a porta. Jesus lhe deu uma certeza que ao buscarmos a Deus nós o encontraríamos. E aqui em Jeremias 29:11, o Senhor ele começa dizendo assim, ao próprio Deus dizendo, irmãos, olha aqui, ó, acharam? Jeremias 29, versículo 11, que diz: porque eu pensei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperais, ou em outras traduções, dar futuro e esperança. E aí o versículo 12, ele vem dizendo: então, quando você souber dessa informação que você na busca você vai encontrar, ele está dizendo aqui no versículo 12, então, só aí, então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, quando você tem o entendimento que ao buscar a Deus, Deus vai te ouvir e te responder, então você tem que fazer. Amém? Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. 13. Olha que declaração: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é buscar a Deus de todo o coração? Com fé, igreja. Aquela
casa para buscar Jesus, ela foi de todo o coração. Ela já saiu entendendo que, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. O intuito que você sai da sua casa, olha como é que é importante, né? Você não veio aqui cumprir tabela, você não veio aqui andar à toa, você veio aqui para buscar a Deus. Então, quando você entende isso, você passa a buscar a Deus, você passa a invocar a Ele, você passa a orar a Ele, e Ele vai te responder, porque Ele sabe o pensamento que Ele tem a teu respeito. Às vezes, irmão, nós nos importamos tanto nos pensamentos que outras pessoas têm ao nosso respeito. O que será que fulano está pensando de mim? O que será que fulano vai achar? E às vezes a gente não para pensar o que Deus está pensando de mim. O que Deus está querendo de mim? Se Ele conhece os pensamentos que tem ao meu respeito. O pensamento de Deus é puro, irmãos. Não é aquele pensamento para condenar, é o pensamento para libertar, é o pensamento para abençoar, é o pensamento para fazer a pessoa sair do vermelho, é o pensamento para quebrar correntes. Amém? E aí você vai pular para o capítulo 33, nas mesmas declarações. Capítulo 33, vamos lá? Versículo 2. Capítulo 33, versículo 2. Olha as informações chegando. Quem está dizendo para você, não é Deus? E o que o Senhor está dizendo? Capítulo 33, versículo 2. Assim diz o Senhor que faz isso, o Senhor que forma isso, para o estabelecer. O seu nome é quem? É o Senhor. Quem é que vai fazer a obra na sua vida? O Senhor. Quem vai estabelecer a palavra, quem vai formar o milagre, é o Senhor. Por isso que Davi, lá atrás, ele estava dizendo: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Quando Jesus disse: ao pedir você vai receber, ao buscar você encontra, ao bater a porta vai ser aberta. Amém? E aí olha o versículo 3. Qual é a ordem aqui? Clama a mim e responder. Ninguém fica sem resposta diante mesmo. Ninguém fica. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus tem tanta coisa para revelar no coração dos seus filhos, mas Ele precisa que o povo aprenda a invocar a Deus, a buscar. Tem gente na hora do aperto sai buscando todo mundo, sai buscando todo e qualquer tipo de solução. Mas a primeira coisa antes de sair de casa deveria ser buscar a Deus, buscar a direção divina. Senhor, estou com esse problema, é impossível resolver. Estou com essa corrente me aprisionando, é impossível aos meus olhos me livrar dela. Senhor, estou com essa doença, a medicina não tem cura, mas hoje eu vou me levantar e vou sair em busca do milagre. Deus vai te dar uma palavra, irmãos. Ele vai direcionar você no lugar certinho. Se Ele vai curar você pela fé, glória a Deus. Se Ele vai usar a medicina, Ele vai te encaminhar no melhor médico, no melhor tratamento. Se é uma pessoa que Deus vai usar para te abençoar, aquela pessoa vai conseguir te encontrar. Mas quando você busca Ele em primeiro lugar, busca a justiça, que é a palavra dele se cumprindo, todas as demais coisas que nós precisamos nos é acrescentado. O erro de muita gente está nisso, de ao entender a vontade de Deus, não executá-la. Qual é a vontade de Deus aqui para a gente hoje? Que a gente o busque em primeiro lugar, que a gente cante, que a gente ore. Então vamos voltar para Salmo 34 lá. Vamos continuar a declaração do Davi. Então Davi diz: busquei ao Senhor, Salmo 34, versículo 4. E o Davi disse: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, o ser humano natural, né? Estou falando aqui do ser humano natural, ele é dotado de medo, sim. Tem pessoas que têm medo da solidão, tem pessoas que têm medo de um mal alcançar, pessoas que têm medo de perder alguém,
Tem pessoas que têm medo de perder o trabalho, de perder a dignidade. Em algum momento da vida, a pessoa vai se deparar com o medo. Pastor, e o que é o medo? O medo é uma corrente que aprisiona. O medo impede a pessoa de avançar. Por medo, a pessoa não sai do lugar. Quer ver numa simplicidade eu vou te provar isso? Quando você era pequeno, tinha medo de alguma coisa, né? Você ficava paradinho, quietinho. Eu, quando era pequeno, né, não gostava de ir em velório, não. Ninguém gosta, na verdade, né? Não é um ambiente assim que se queira ir. Mas para criança, irmãos, na cabeça de uma criança, você ir no velório é a coisa mais horrível que tem. Porque além de você não entender os sentimentos, desde pequeno parece que é imposto um medo sobre a gente de ter medo de cemitério, de ter medo de defunto, né? Já desde pequeno a criança é ensinada a ter medo dessas coisas, medo de assombração, né? Pessoas que têm medo até na fase adulta. E eu lembro que um tio meu faleceu, né? E naquela época, alguns ainda fazem hoje em dia, mas é muito raro, tacar aquele monte de algodão no nariz. Irmão, que cena, o defunto em si já é feio, é um corpo morto, sem vida de Jesus. Aí está lá naquele caixão de madeira com aquelas flores nada cheirosas, aquele ambiente, aquele clima. Imagina uma criança vendo isso tudo, né? Ela entende o quê? Que aquilo é um medo dela não querer estar naquela posição, medo de perder alguém que ela ama. Então eu lembro que o tio meu faleceu e eu olhei para o caixão e vi, né? Acostumado com ele todo dia rindo, brincando, eu pequenininho, vendo aquilo, aquele monte de algodão no nariz, aquela tristeza. Deu a hora de dormirmos. Parecia que estava debaixo da minha cama aquele caixão. Eu morri de medo. E se pegar no meu pé? E se me puxar? E outras crianças, por vontade, fazem isso. Fantasma vai puxar seu pé. O defunto vai puxar seu pé. Então, quando não tem um ensinamento ali do pai e da mãe, uma preocupação ali para ensinar, filho, isso aqui não existe, tal, aquilo passa batido. E aí o que aconteceu? Deu a hora de dormir. Cama dos meus pais assim, e a minha cama estava ao lado, eu era pequeno, eu dormia tudo junto ali. Irmãos, eu dormia a noite inteira encolhida, morrendo de medo. Um calor, mas eu estava debaixo da terra. Aquilo ficou me imperando por tanto tempo, irmãos, que eu aprendi a dormir na mesma posição e botar o calor que for, dormir coberto. Aquilo ficou no subconsciente. Mas claro que hoje eu não tenho mais medo de fundo, mas é um medo que me impedia até de me mexer, irmãos. Suando debaixo daquela coberta, a mãe não diz: o que aconteceu? Minha mãe estava com medo do meu tio puxar meu pé. Aí foi no outro dia, ela foi explicar. Mas o medo me paralisou, irmãos. Tem pessoas que, por medo de qualquer outra situação, elas paralisam. Não toma atitude nenhuma. Fica vendo o negócio acontecer ali e aquele medo acaba paralisando ela. Ela não toma atitude. Isso reflete muito na fase adulta. Na hora que ela precisa de tomar atitude para mudar de vida, ela não consegue. O medo escravizou. Quantos adultos têm medo de escuro hoje em dia? Tem gente que toma luz acesa. Eu acho um pavor dormir de luz acesa. Mas tem gente que, por medo, não aguenta ficar sozinho, enche a casa de animais. Não é errado você ter um animal de casa, que eu gosto, eu tenho, mas encher a casa de animais com medo é um pouco demais. Estou falando de coisas simples para vocês, mas tem aquele medo que vira opressão. A pessoa começa a ver vultos, a pessoa começa a ver coisas que não existem. Satanás se aproveita daqueles que escravizam o resto da vida. Você vê tanta gente, pneu aí fora. No lugar tudo que o medo atacou, uma mente não tratada pelo Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, ali é o que, igreja? Liberdade. Amém? Então vamos voltar aqui. Versículo 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Davi estava dizendo que ele era pobre aqui, mas não era pobre financeiro, não, gente. É
pobre de ajuda mesmo. E às vezes você não vai conseguir contar com ninguém. Vai ser você e Deus. E é por isso que você precisa se aproximar mais dele. Amém? Mas o final diz: e o salvou de todas as suas angústias. Eu não sei se você tem uma angústia, se você tem um medo, uma preocupação, mas o Davi está mostrando que ao buscar a Deus você pode se ver livre de todas as coisas. Amém? Verso 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós temos, irmãos, anjos trabalhando ao nosso favor, né? Para muitas denominações é o anjo da guarda, né? Mas Deus põe um anjo para guardar mesmo. Quantas vezes o exército de Israel enfrentou grandes e fortes inimigos e Deus mandou um anjo lá e destruiu todo aquele exército? Porque a palavra de Deus não mente. Se Deus está falando que os anjos se acampam ao nosso redor, então nós temos que confiar que Deus está enviando até anjos para trabalhar em nosso favor. Amém? Hebreus, capítulo 1, diz que há anjos ministradores trabalhando para nós. Então nós temos um recurso, irmãos, muito grande. Quer ver uma história que você vai lembrar aí que os anjos de Deus fizeram a diferença? Quando a cidade estava cercada, Eliseu estava dormindo, o exército veio para buscar Eliseu. O empregado dele acordou mais cedo, quando abriu a porta, se deparou com o exército que tinha cercado toda a cidade. Aí ele volta correndo: meu Senhor! Ai, meu Senhor! O que foi, menino? Lá fora está tudo cercado, quem vai ser da gente? Vai morrer. Aí Eliseu calmamente fala para ele: calma, maior que está conosco, estão lá com eles. O rapaz olha para o Senhor, mas só tem nós dois aqui. Aí o Eliseu faz a oração: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Aí quando os olhos do menino foram abertos, ele viu aquele monte de exército, carros e cavalos de fogo. Maior que está conosco, o braço de Deus é maior. Mas quando a gente não tem a visão aberta, a gente só encontra o quê? Dificuldade. Não consegue ter um grande livramento da parte de Deus. Continuando aí. 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Nós vamos experimentar essa bondade de Deus, amém? Tem que provar isso. Como, pastor? Se você não der um passo na fé de experimentar e ver um milagre, você nunca vai saber o quanto é bom. Se você não der aquele passo de fé: Senhor, eu quero ser curado, Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ver fulano servindo ao Senhor, é um passo de fé. Eu estou crendo no Senhor que aquela pessoa vai se libertar. Você está experimentando, provando que Deus é bom. Então o 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, ou seja, sortudo, o homem que nele confia. Irmãos, a nossa maior sorte é confiar nesse Deus vivo, que envia o exército, os anjos dele para nos guardar, para nos livrar. Eu creio muito nessa palavra. Às vezes a gente está trabalhando, andando, fazendo qualquer coisa, quanto livramento a gente não tem, né? De coisas ali, né? Às vezes uma queda, né? Manejando uma ferramenta, às vezes no trânsito a gente vê tanta doideira aí acontecendo. Eu já vi casos que Deus empurrou meu carro, sério mesmo. Eu já vi casos que eu vi esse carro fazendo assim, ó, sem eu botar a mão. Paz. De grandes livramentos que Deus viu. Quantas vezes você vê aí as pessoas que às vezes desapercebidas vão atravessar a rua e morrem atropeladas? Pode morrer, irmãos. E quantas vezes Deus livrou o povo dele? A pessoa ia passar, uma coisa que puxava para trás, para olhar e não vê ninguém. Um grande livramento. Às vezes está passando num beco escuro, aí às vezes tem aqueles salteadores ali, os roubadores. Aí de repente, quantos testemunhos a gente vê depois que esse povo se converte, né? Eu ia assaltar aquela senhorinha, eu vi que ela estava ali sozinha, mas de repente tinha um monte de gente com ela. E não tinha ninguém. Às vezes era a pessoa sozinha, mas Deus fez a visão até do ladrão abrir para ver que maior que estava aquela mulher de fé, aquele homem de fé, porque às vezes a pessoa pensa. Então, irmãos, em tempo algum a gente está sozinho. Deus está nos guardando, está conosco, os anjos dele também trabalham em nosso favor.
for. Amém? E aqui ele continua dizendo no 9: temei ao Senhor, não é ter medo. Esse temor aqui é de respeito. Amém? Temei ao Senhor, vós, os seus santos. Você é santo do Senhor, amém? E é santificado pela palavra. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Se você respeitar a Deus, nunca vai te faltar nada. Nunca vai te faltar alimento, nunca vai te faltar livramento, uma mão amiga. Nunca vai te faltar nada. Aprenda a colocar esse princípio em prática. E aí a gente termina no versículo 10 aqui, ó. A gente vai encerrando aqui, ó. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada, ele não vai ter. Eu sempre vai ter uma palavra, eu sempre vai ter uma direção. Não importa a fase que você esteja enfrentando, não importa a situação, se você está acompanhado, se você está com alguém, se você está sozinho, não importa. Deus sempre vai ter uma direção para te dar. Versículo 15: e os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. 17: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. 19: muitas são as aflições do justo. E quantos são, né? E como se multiplica às vezes os problemas, na verdade? Pastor, tem dia que vai se não dar conta. Muitas são as aflições do justo. Mas olha que lindo. Mas o Senhor o livra de todas. Amém? Quero encerrar esse momento aqui de palavra com esse versículo. Por mais que se multiplique as suas angústias, as perseguições, de palavras contrárias, por mais que se multipliquem os inimigos, os espíritos contrários, o Senhor está te dando livramento de todas as coisas que se levantarem contra você. Amém? Desde que você se mantenha justo na palavra de Deus. Pastor, eu quero me manter justo. É só guardar a palavra. Teme ao Senhor. Busca Ele. Fica na palavra. Fica na palavra de ninguém, não. Fica na palavra de Deus. Ah, mas fulano diz. Não, mas o meu Deus diz. Ah, mas a medicina diz. Tá, mas o meu Deus diz primeiro isso. Eu vou ficar com a palavra dele primeiro. Foque sempre Deus. Ah, mas o terceiro diz. Mas o meu Deus diz primeiro. Fica sempre com a palavra de Deus. Você vai ser iluminado por ela. Você vai dar um passo de fé. Vai buscar Deus. Vai encontrar. Quando você o encontrar, você vai clamar. E Ele vai te responder. E vai te livrar de todas as coisas. Amém? Você crê nessa palavra? Então aplauda Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? Às vezes nós passamos situações na nossa vida que elas parecem que pesam uma tonelada. É uma pressão e uma opressão tão grande que parece que vai arrebentar tudo. Parece que a gente está carregando toneladas e toneladas em nossas costas. Mas é nessa hora que a gente tem que respirar fundo e saber, não tenho que ter medo, não. Tem que dizer para a sua alma, não fica batida, não. Espera em Deus, que Ele virá. É nessa hora que você começa a buscar Deus. Você olha para a situação e diz para ela: todavia me alegrarei. Não importa a circunstância. Todavia me alegrarei. É o momento de você exultar no Deus
mais do que crer, ela teve que sair da zona de conforto, da zona do medo, enfrentar a multidão, confessar a fé dentro de si, ouvindo falar de Jesus, ouvir falar da fé, dar um passo em direção ao milagre. Eu vou buscar e eu vou encontrar. Eu vou pedir e eu vou receber. Eu vou bater, eu vou insistir e a porta vai se abrir. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor. Todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. É se movimentar em direção à fonte, ao dono do milagre. Porque ela dizia no seu coração: se eu sair dessa casa hoje, enfrentar a minha própria fraqueza, enfrentar o medo da multidão e for atrás do meu Jesus, se tão somente eu tocar nas suas vestes, então eu estarei. O maior passo você já deu, você veio. Agora é o passo do clamor. Aí você começa a lembrar: não, mas espera aí, o meu Deus tem pensamentos de paz. Meu Deus tem pensamentos bons para mim. Aí você começa a olhar para a palavra e ver que Ele quer que você tenha um futuro, que você tenha esperança no seu dia de amanhã. E aí você começa
medo, da falta de esperança no dia de amanhã, da solução de um problema, um livramento. Correntes foram quebradas e o elo com a fé foi reforçado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Nós te agradecemos,